nosso coração esteja aberto. Leva o nosso coração cativo. Aleluia. E que esta noite o Senhor venha atingir a necessidade da nossa alma. Que nós não saiamos daqui só desafiados, mas que saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra. Eu oro e peço que sejamos alcançados no nome de Jesus. Ainda de pé, vou voltar no Salmo 73 e vou ler somente o versículo de número 23, 24 e 25. Salmo 73. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Essa declaração aí, irmão, meu Deus, olha o que esse cidadão fala. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Assente-se com a sua Bíblia aberta no Salmo 73. Meus irmãos, eu acho que foi no ano de 2019, pouco tempo atrás, talvez 6 anos atrás aproximadamente, eu preguei uma palavra aqui, e eu quero pregar esta mesma mensagem, porém um pouquinho ampliada um pouquinho, e pegando alguns outros pontos aqui que surgiu aqui no coração. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que uma das coisas que me encanta, isso é uma coisa pessoal, né? Isso é uma declaração pessoal. Quem convive comigo sabe, e quem sempre está nos ouvindo aqui também sabe, que eu gosto muito de pregar sobre relacionamento com Deus, andar com Deus, vida com Deus, crescimento em Deus, amadurecimento em Deus, direção de Deus, dependência de Deus, porque eu acho que o verdadeiro sentido da vida cristã é andar na direção de Deus. Porque quando você anda nessa direção de Deus, muita coisa você passa por cima. Os problemas que vão chegando no dia a dia, você fala, não, a ninguém tenho eu. Volta o versículo 25, ô Raposo, 25. Você, quando chegam os problemas, as dificuldades, você fala, eu vou passar em cima disso, porque aqui na terra eu não tenho ninguém que eu deseje além do Senhor, e lá no céu eu não tenho ninguém além dele, então por que eu vou ficar brigando com coisa aqui de baixo? Resumindo, o meu nível é mais elevado. Nós precisamos elevar o nosso nível de vida cristã, irmão. Irmão, nós podemos brigar por causa de cor de uniforme, por exemplo. Nós podemos brigar por causa de hino. Nós podemos brigar por causa de coisa. Isso é coisa que não tem relacionamento com Deus, mas quem anda com Deus passa em cima desses troços tudo. Porque você fala, aqui na terra ele é acima de tudo, e lá no céu não tem ninguém melhor do que ele, então. Eu sabia que esta noite não ia ser muito apertada, mas de consolo, não é verdade? Então é o seguinte, o que me encanta é como é que um Deus tão grande desce e relaciona-se conosco. Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia e começamos a descobrir os atributos de Deus, o conjunto de atributos de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, presciência, eternidade, etc. Esses atributos incomunicáveis de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, a gente está muito distante do Senhor, o Senhor está infinitamente superior ao homem, e isso é verdade. Só que isso me leva a entender que Deus é transcendente, isto é, infinitamente superior ao homem. Mas esse Deus que é infinitamente superior ao homem pela sua transcendência, ele não é só transcendente, ele é também imanente. O que é a imanência de Deus? É a capacidade que ele tem de relacionar-se conosco através dos seus atributos. Por exemplo, se ele é onipresente, ele deixa eu sentir a presença dele. Ele me direciona, ele preocupa comigo. E ele não fala só quando ele usa o profeta dizendo, eis meu servo, eis minha serva, que eu quero. Não, ele fala às vezes fechando uma porta. Quem concorda nisso?
ele fala às vezes abrindo uma outra porta. Por isso que eu não gosto de reclamar quando algumas coisas não dão certo, porque eu não estou ainda tendo certeza do que está acontecendo nos bastidores. Porque se Deus trabalha para aquele que nele espera, eu vou acalmar e dizer: se não está dando certo, certamente o Senhor terá um caminho, como diz o profeta Naum, na tormenta e na tempestade. Entendeu? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Existe, irmãos, um tipo de crença, na teologia a gente aprende isso. Existe um tipo de doutrina chamada de deísmo. O que o deísmo prega? O deísmo prega que há um Deus, certo? Um Deus ou uma força cósmica criativa, uma força que criou todas as coisas, mas que esta força cósmica, que seria Deus, que criou todas as coisas, criou, mas abandonou, deixando ao encargo de leis naturais. Vou tentar desenhar para você. Esse relógio aqui, ele estava sem uma pulseirinha aqui, estava descolado, e eu com vontade de usar. Eu já pedi o Daniel para consertar ele, não custou nada. O moço, o Daniel ameaçou o rapaz, né, Daniel? Ele colou aqui assim, ó, e fez essa pulseirinha. O Daniel falou: não cobra não, que isso é do pastor Jânio, que você pode entrar em problema, hein? Aí o moço nem cobrou, né, Daniel? Mas também não era nada mais do que uns R$5 no máximo. Imagine que alguém criou esse relógio aqui, que eu ganhei, certo? Relógio caríssimo, isso deve custar uns R$180 no Shopee, na Shopee. Veja bem, não, um pouquinho mais. Então é o seguinte: imagine quem criou esse relógio, deu corda e falou: funciona até ver onde vai parar. O deísmo diz que Deus criou como se fosse um relógio, deu corda e deixou as leis naturais e o homem se virar. Esse é o deísmo disso. Mas nós não cremos nessa linha doutrinária, nós cremos no teísmo. O que o teísmo diz? Que houve um Deus que criou, houve um Deus que intervém, tem um Deus que comunica e interessa pela sua criação. Não, uma coisa é ligar o carro e deixar ele funcionar, outra coisa é o motorista dizer: eu criei, eu vou comunicar com ele, eu me interesso por ele, aleluia, e se for preciso eu vou interferir para que dê certo. Meu Jesus dos crentes, que negócio profundo esse aqui. É o teísmo disso. Então, baseado nesta ideia, eu tenho um Deus que preocupa comigo e que, como está escrito no livro do Salmo 103:13. O que está escrito no livro do Salmo 103:13? Está escrito assim, veja bem, enquanto ele joga lá: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha o 14: pois ele conhece a nossa estrutura e ele lembra de que nós somos pó. Então você precisa ficar com esse negócio de oração hipócrita, dizendo: Senhor, tu sabes, né, Senhor? Rapaz, o Senhor te conhece de um lado e do outro, assim. Ele atravessa, Senhor, os meandros, as partículas da tua alma e te entende. Precisa ficar com hipocrisia falsa, dizendo: Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele está olhando assim e diz assim: não é bem isso não, viu? Eu te conheço por dentro, tá? Porque tem gente que ora, né, até para demonstrar a santidade. Senhor, tu sabes que eu não ando como os outros, não é verdade? Isso é coisa de fariseu, irmão. Fariseu é que falava isso: ó, eu não sou como os demais, que não sei o que. Não, o Senhor nos conhece, interfere. É melhor você ser sincero, dizer: Senhor, aqui estou eu, e diga-se de passagem que eu vou rasgar minha alma, porque eu não preciso esconder nada, que tu me conheces melhor do que eu mesmo. Amém, irmão? Tá ruim ou tá bom? Vamos continuar? Hoje é de consolo a palavra. Tudo bem, então esse Deus que se comunica, aí entra numa área que eu quero levar você a pensar esta noite. Que uma das coisas que me encanta em Deus é que é possível relacionar-se com Deus. E aí eu começo a pensar, vou buscar lá atrás, vou buscar em Enoque. Enoque tinha 65 anos e o Senhor falou: Enoque, tem um convite para você. Pergunta assim: qual? Quer andar comigo? Mas é interessante, irmãos, que não é Enoque não é Deus que andava com Enoque, é Enoque que andava com Deus.
Tem uma diferença grande de Deus andar com Enoque e Enoque andar com Deus. Tem não, pastor? Tem não. Tem. Deus andar com Enoque é o seguinte: Senhor, estou indo viajar agora, vou tomar minhas decisões e etc. E eu conto contigo, tá? Ó, vem comigo. Aí você vai dirigindo o carro da sua vida e o Senhor atrás. Aí você caiu num buraco, deu um problema. Mas, Senhor, eu não pedi para o Senhor estar comigo. Eu não pedi para o Senhor me guardar, eu não pedi para o Senhor me direcionar. Deu tudo errado. Aí o Senhor falou: Enoque, faz o seguinte, passa pro carona. Vocês dão um sorrisinho aí, gente, que senão eu acho que vocês estão. Passa pro carona, me dá a chave que eu vou dirigir. Não sou eu que vou acompanhar a sua cabeça dura, que quer tomar as suas decisões e quer que eu aprovo, cheio de coisa errada, e quer que Deus autentica. Aqui não, meu filho, é Deus na frente e você atrás. Aí o Senhor, o Enoque, ó, você vai andar comigo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E eu fico pensando, por que 300 anos? Porque parece, irmãos, que o Senhor falou: Enoque, nosso relacionamento está tão bom, faz o seguinte, para com esse negócio de andar embaixo, vem para cá. Nem viu a morte. E diga-se de passagem que Enoque é tipo da igreja que será arrebatada sem ver a morte, porque a igreja é composta por dois grupos de pessoas: a igreja triunfante e a igreja militante. Qual é a igreja triunfante? Dos crentes que já morreram, venceram o mundo e tal, venceu aí o pecado e tal, foi para a sepultura, descansa no paraíso, descansa com o Senhor. É a igreja triunfante, triunfou. Qual é a igreja militante? É a igreja que está aqui, militando, trabalhando, lutando, faz aqui, faz ali, ok? Aleluia. O Enoque é o tipo da igreja militante. Como assim, pastor? Porque a igreja que não vai experimentar a morte, vamos dizer que Jesus volta esta noite, a igreja vai ser arrebatada sem experimentar a morte. Então Enoque é o tipo da igreja que foi arrebatada sem experimentar a morte. Que privilégio, hein, irmãos? Que a Bíblia diz que a morte é o inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Você já pensou a igreja ir subindo e cantando aquele hino assim: ô morte, onde está o teu aguilhão? E os que ressuscitaram vão dizer assim: ó inferno, onde está o seu poder? Aí os dois corais cantam assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então é o seguinte: a igreja militante é a igreja triunfante. Está aí. O Enoque representa, o Enoque e o Elias representa a igreja que será arrebatada sem ver a morte. Então, voltando aqui para Enoque, o Senhor chamou Enoque para um relacionamento e 300 anos de amizade, e deu tudo certo no final, porque ele foi trasladado. Então não teve problema de relacionamento, ok? Outra pessoa, Abraão. Abraão foi chamado em Gênesis 12: sai da tua terra, sai da parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Onde não importa, é eu que estou te levando. Eu sempre gosto de falar isso. Mas, irmãos, você acha, vou te fazer uma pergunta, olha para cá, crente. Isso, você mesmo, olha aqui. Você acha que quando Abraão saiu para acompanhar a cabeça de Deus, ele já conhecia Deus o suficiente? Conhecia não, meu filho. Esse casalinho aqui, o bigodinho aqui, o Mateus Martelo mais a Isa, tem 3 meses de casado. Agora que eles estão se conhecendo. Eu mais Eunice vamos fazer 45 anos de casado. Ah não, mas está longe, né? 44 e meio. Se eu olhar para ela aí, eu sei que ela está gostando da mensagem, que não está. Se eu falar alguma palavra, ela faz só assim. Eu já sei que eu errei a palavra quando eu falo a palavra errada e tal. Por quê? A gente está andando junto, entendeu? Conhece, né? Então é o seguinte: quando Deus te chama para um relacionamento, Ele não te chama para algo de um milagre da hora. Ele te chama para uma caminhada. E quanto mais você caminha com Ele, melhor é, porque você passa a conhecer alguém melhor quando você viaja com ela. O pessoal que vai comigo para a África agora, né, vai me conhecer. O meu filho não, o Gustavo, que já conhece bastante, né? Mas os outros que vão, por exemplo, se for dormir no mesmo quarto, vai descobrir algo que nunca sabia sobre mim, que Eunice sabe, que eu ronco. Entendeu? Outro dia eu estava voando de Porto Alegre, sei lá, para Belo Horizonte. Um cidadão sentou do meu lado no voo. Quando o avião decolou, quando eu pousei em São Paulo, em Belo Horizonte, ele não estava mais no voo.
Eu acho que eu ronquei e ele saiu, foi lá para trás. Eu falei, não vou ficar perto desse cidadão, entendeu? Porque andar junto descobre o que a pessoa gosta de comer, descobre o que a pessoa não gosta, etc, entendeu? Então é o seguinte, quanto mais você anda com Deus, irmão, mas não precisa ficar imaginando que eu sou também uma metralhadora. Não, é ronquinho leve, ronquinho que dá para a Eunice continuar casada comigo, entendeu? Pelo amor que ela tem para essa criatura aqui. Veja bem, mas agora como o meu paletó está abotoando e eu emagreci, eu vou roncar menos. Com a medida que você, né, assim. Para que estou falando isso? Não, estou falando de relacionamento com Deus e tal. Quanto mais você anda com alguém, mais você conhece essa pessoa. E quanto mais você conhece, só de se olhar você fala, está gostando ou não está. Então quando você tem um relacionamento intrínseco com Deus, você dá uma mancada e você fala, ih, Senhor, já vi que eu estou. É assim. Mas quando você faz alguma coisa que agrada a Ele, oh glória, bendito seja o nome de Jesus que está aqui esta noite, amém? Então esse andar, o Abraão saiu para uma viagem, ok? E eu poderia mencionar outros aqui, depois mais no final eu menciono. Mas existe um escritor brasileiro, na realidade ele é até protestante, chamado Matthew Kelly, Mateus Kelly, né? Mas no inglês é Matthew, né, pastor Jéssica? Que a língua vai, para falar Mateus em inglês, a língua vai para o céu da boca, Matthew, né? Matthew, é feio, né? Mas é um negócio de falar certo, não é bonito um homem mesmo falar um negócio de Matthew, não, mas larga para lá. Então esse Matthew Kelly, ele escreveu um livro. O título do livro é 7 níveis de intimidade, ou poderíamos mudar, 7 níveis de relacionamento. O que eu falei aqui, irmão? Quem está olhando para o lado, está olhando para mim aqui, está sabendo? 7 níveis de relacionamento. E aí eu quero pontuar com você esses 7 níveis de relacionamento entre pessoas e depois aplicar no relacionamento com Deus, porque eu comecei dizendo que Deus é um Deus relacional, um Deus que se relaciona, porque Ele tem emoções, como nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Quem não está vindo, meu sentimento, meus pêsames, mas você pode vir domingo que vem, ok? Dá para recomeçar se Jesus não voltar até lá, amém. Nas 8 lições que nós tivemos até domingo passado, eu vim em 7, e depois você fala que o pastor só fica viajando, né? E eu vim em 7, você não deve ter vindo 2. Amém, glória a Deus, né? Só estou dando um toquezinho, é de brincadeira, mas é verdade. Olha para cá, 7 níveis de relacionamento. Primeiro nível de relacionamento, o nível que o Matthew Kelly chama de nível de clichê. O que é esse nível de clichê? É um nível superficial. Por exemplo, você entra dentro de um elevador, tem uma pessoa que você nunca viu dentro do elevador. Acontece sempre comigo no hotel, em algum lugar. A gente entra, não é sem graça, tá a pessoa pertinho da gente, né? Aí como é que você fala? Bom dia, né? Aí você fica aflito para chegar no seu andar, para você descer, né? Aí quem é mais engraçadinho fala assim, calor, né? Tá quente, né, menino? Esse é o nível de clichê, é superficial. Tudo bem? Como vai? Por exemplo, bom dia, é assim? Olá. Isso é nível de clichê, superficial. Isso é sem exposição pessoal. É uma comunicação educada, mas ela é superficial. Quem está entendendo? Ela é uma comunicação educada, mas ela não gera conexão profunda. Porque você falou, oi, tudo bem? Calor, né? Dentro do elevador. Mas do lado de fora você fala, tem um bom dia. Nunca mais você viu, nunca mais você tem contato, entendeu como é que é? Também é chamado de nível superficial. 2, nível dos fatos. O Matthew Kelly coloca o nível dos fatos aqui. As pessoas falam sobre acontecimentos e informações. Ele não é íntimo, ele não é amigo, mas ele não está mais no nível só do clichê, do superficial. Ele desce um pouquinho. Como assim? A mãe que está com a criança no jardim, uma coisa assim, ou no quintal, na calçada, aí encontra com a outra que está também com a criança e fala assim, hoje parece que não vai chover, né? O primeiro contato.
Ó, seu menininho, né? Que legal. Como é que ele chama? Entendeu? Começou aqui o quê? Aprofundar um pouquinho. Ah, você viu falar, menino? Choveu lá em Ubá, né? Mortes, né? Você viu falar, ó, prenderam não sei quem. Aí botaram a tornozeleira não sei em quem. Tiraram a tornozeleira não sei quem. Já entra caminhar um pouco pela política, não sei o quê. Eventos do dia. Ah, menino, seu carro é branco? Ó, meu irmão também tem um carro branco. Ô Alexandre, o senhor comprou um BAD, né, que é aquele carro bonito que você comprou, que eu quero dar uma volta nele, entendeu? O meu irmão também comprou. Aí ele é elétrico, né? Então, aí já, mas passa por aí de fatos. É uma comunicação um pouquinho mais segura, mais profunda do que o clichê. Eu estou muito confuso ou vocês estão me entendendo até agora? Está entendendo? Eu não estou preocupado se vocês derem muito glória agora, não. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ok? Ele desceu um pouquinho, mas ainda ele está somente no nível de uma comunicação segura. Olha aqui para mim, ele não envolve ainda esse contato, não envolve emoções. Ele é só dia a dia. Ah, tudo bem. Ó, menina, essa blusa verde, né, e tal. No casamento da minha tia eu usei uma dessa e tal. Tipo assim, esse tipo de coisa assim. Você mora onde? Ipanema, né? Ah, tá, eu já vi falar. Lá é do queijo, né? Pô, acabou. Bom, terceiro nível de relacionamento. E depois nós vamos julgar isso para a vida espiritual, ok? Amém? Eu acho que tá legal esse negócio aqui. Tá legal. Muito bem. O terceiro nível que o Marcel Kelly coloca é o nível das opiniões. Entendeu? Porque aí o camarada começa a conversar com você, ele nunca te viu, mas aí como ele começa a abrir um pouquinho e tal, não envolveu os sentimentos no comunicação anterior, mas agora começou a expressar alguns pensamentos e algumas coisas pessoais. O camarada falou assim, eu estou pensando, rapaz, em mudar ao terceiro nível, de Ipanema para Caratinga e tal. Aí já começa um relacionamento um pouquinho mais profundo, porque a gente diz assim, Caratinga é bom, mas eu acho que a 116, a BR, passa dentro. Ah, eu comprei isso assim, muito bom, mas eu acho, na minha opinião, peraí, então não é mais o nível do clichê, não é mais o nível dos fatos, agora já começa surgir opiniões. Se eu fosse você, não fazia assim. Ah, se eu fosse você, fazia assim. Entendeu como? Aí já começa a aprofundar um pouquinho. Nesse caso, existe uma certa confiança e aparece já a personalidade da pessoa que está conversando com você. Porque até aqui você não tinha a menor ideia de quem estava falando com você. Agora não. Agora você já começa a saber se o camarada é de um partido político, é de outro partido político, se o camarada é isso ou aquilo e tal, porque agora já aprofunda um pouquinho, pode gerar até debates, porque o camarada deu uma opinião e o outro deu a opinião contrária, não é verdade? Mas tudo bem. Mas em quarto lugar, o Marcel Kelly coloca agora um quarto nível do relacionamento, que é o quê? Quando o relacionamento envolve sentimentos. Como assim, pastor? É um nível que a pessoa começa a compartilhar emoções verdadeiras, porque vai caminhando junto e começa a criar um certo vínculo. Aí a pessoa já aprofunda no relacionamento e diz assim, foi bom encontrar você aqui, apesar que a gente não se conhece muito, mas sabia que eu estou muito triste hoje? Os irmãos estão entendendo o que eu estou explicando, irmãos? A pessoa diz assim, e eu estou também com um pouco de medo. Entendeu? Os sentimentos. Outra coisa, ontem aconteceu algo que eu fiquei magoado. Olha para você ver que o relacionamento já vai se aprofundando, não é? Nesse caso aqui, já envolve o quê? Não algo só daqui de dentro. Já começa a expor a sua emoção, porque você está conversando com aquela pessoa e já gera uma certa confiança e automaticamente já vai gerando uma intimidade.
Entenderam até agora? Pastor Gerson está caminhando, ok? Pastor Gerson está sendo meu termômetro aqui na frente. Em quinto lugar, já aparece, segundo o estudo do Matthew Kelly, que é o nível, primeiro, dos clichês, superficial. Oi, bom dia, está calor, vai chover. Segundo, dos fatos. Você viu falar o que aconteceu? Teve um acidente. Terceiro, mas eu acho que é assim e tal, eu acho que isso aí não vai dar certo, etc. Não, eu acho tal. Tudo bem, mas larga para lá. Em quarto lugar, eu já começo a abrir o coração e mostrar os meus sentimentos. Mas em quarto lugar. Em quinto lugar, a pessoa já está num relacionamento, num ponto de começar a pedir ajuda. Por quê? Já gerou confiança. Você está vendo que aquela pessoa que você está gerando intimidade com ela é uma pessoa de confiança, e isso começa a dizer: eu estou precisando de ajuda, eu queria que você orasse por mim. Olha para você ver que já vai melhorando essa profundidade do relacionamento. Muito bem, mas vamos lá. Aí, esta pessoa já está com uma intimidade um pouquinho mais aprofundada, e ele diz assim: eu estou precisando de apoio, pega o meu número de telefone para eu ligar para você, para a gente conversar depois. Será que você poderia fazer uma visita? Olha para você ver, já está aprofundando mais ainda. Esse é o quinto nível. O sexto nível do relacionamento, segundo o Matthew Kelly, é o que ele chama de relacionamento dos sonhos. Como assim? É quando você está tendo tanta intimidade já com aquela pessoa que você está compartilhando, que você começa a contar os seus sonhos para ela, os seus alvos, os seus desejos mais profundos. Por exemplo, eu sinto que eu tenho uma chamada ministerial. O meu sonho é ir para um seminário teológico. O meu sonho é conhecer outro país, pregar o evangelho na África, não sei onde e tal. Eu tenho uns planos, sabe? O meu plano de vida é assim, assim. Esse nível aqui já está tão profundo que gera uma confiança elevada e já revela propósitos do coração, e já mostra que já há uma união emocional e espiritual. Agora eu vou dar um conselho para os irmãos. Eu queria que todo mundo estivesse olhando para mim, que eu estou vendo algumas pessoas se movimentando e olhando para os lados. Eu posso falar isso aqui, não posso? Porque eu sou pai aqui, como pai, estou chamando a atenção de todos. Eu não quero que ninguém perca nada. Essa questão desse nível da intimidade dos sonhos, a gente precisa ter um certo cuidado. Primeiro, que existem sonhos da nossa vida que eles ainda são gerados por Deus no nosso coração, eles ainda não podem ser falados. Porque, por exemplo, o José contou o sonho e teve problema seríssimo. Já aconteceu comigo de contar projeto assim que eu tive e não deu certo. Apareceu um monte de coisa para interferir, porque tem coisa na nossa vida que nem o diabo sabe. Quando você abre a boca e expõe, o diabo diz: já que o propósito dele é um sonho relacionado a Deus e ao bem, eu vou fazer tudo para atravessar. Você já viu contar a história do camarada que contou para um amigo meu: vem cá para você ver uma casa que eu estou comprando, você precisa de ver que luxo. Levou o amigo dele, amigo entre aspas, para ver a casa. Olharam a casa. O amigo dele que estava indo para ver a casa, ele falou: rapaz, estou com sonho de comprar essa casa. Aí o camarada começou a botar defeito. Bom, isso aqui, sei não, hein? Eu acho que esse preço está meio elevado, eu acho que isso aqui não vai dar certo e tal. Desanimou ele desistiu. Dias depois, ele procurou o corretor e disse: eu voltei a ter interesse naquela casa. O corretor disse: já vendi. Aí ele falou: mas para quem? Para aquele seu amigo que você levou para ver a casa. Existem sonhos que só podem ser compartilhados com gente que tem temor a Deus.
Eu sinto que Deus está falando conosco esta noite. Nem tudo que Deus te fala precisa ir para a internet, para o Instagram, para o Facebook e expor. Existem projetos projetos de você e Deus. Quem entendeu comigo até agora essa palavra? Eu posso provar que Deus é assim. Tem projetos que Deus não revela publicamente. Vou provar, isso chegou agora. Esse é o nível dos sonhos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Tiago, 1 Samuel 13, 13. Está escrito assim na palavra do Senhor: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, o Senhor te ordenou. Presta atenção nessa frase, porque se você tivesse guardado o que o Senhor mandou você guardar, Saul, ele tinha confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Mas olha o 14: Porém, contudo, entretanto, agora você não vai subsistir no teu reino. Por quê? Porque já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. E olha o que está escrito: e já lhe tem ordenado o Senhor. Não é o Senhor lhe ordenará, já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Segura aí, presta atenção para você entender o negócio aqui. Olha aqui, todo mundo olhando para mim, por favor. Quantas pessoas estão envolvidas nesse diálogo aí? Quem arrisca dizer? Quem falou 2 errou, quem falou 3 acertou. 3, isso. Por que 3? Envolve Saul, envolve Samuel, que está falando com ele, e envolve um tal de servo que o Senhor já escolheu e já determinou, mas ninguém sabe. Se Deus guarda segredo, por que eu preciso expor todos os meus sonhos? A minha aula hoje está parecendo até que eu sou psicólogo, mas eu tenho curso de psicologia pastoral. Eu só não vou abrir o gabinete para atender, mas de domingo para cá, parece que sim. Outra coisa, o que está escrito em Neemias 2,12? Ah, tá. O Neemias tinha coloca lá para mim, mas deixa eu concluir primeiro o aqui do Samuel, para eu não me perder. Olha aqui, olha aqui, que eu não quero que você perca nada. O Saul, o Samuel e um outro que Deus tinha chamado. Como eu sempre falo, você vai responder não quando eu perguntar, ok? Tá bom? O Saul sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? Não. O Samuel, que era o profeta que estava falando com ele, sabia quem seria o substituto de Saul, sim ou não? Não. O tal que Deus tinha escolhido, que estava lá longe, no meio do mato, cuidando de ovelhas, sabia que era ele? Então quem sabe desse negócio? Porque tem projetos de Deus para nós, que eles ainda não são do nível do gabinete do pastor. É assunto que está sendo conversado no céu, a nosso respeito, que só cumprirá na hora dele. É, pastor, mas eu acho que muita gente sabia. Então você não conhece 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1? Está escrito assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Oh glória! Enche o vaso de azeite e vem. Eu vou te mandar na casa de Jessé, o belemita, porque no meio dos filhos dele eu tenho me provido um rei. Eu tenho um rei lá, o pai dele não sabe, os irmãos dele não sabem, você não sabe, mas eu já tenho. Fica tranquilo que o que Deus tem para você já está definido por Ele. Deus está olhando aquilo que Deus projetou vai cumprir para a glória do nome de Jesus.
Irmãos, o Samuel sabia do assunto? Vai lá, porque eu tenho escolhido no meio dos meninos deles, é meia dúzia ou 7, mas eu já tenho escolhido, só eu que sei, pronto. Pastor, Samuel já sabia. Não sabia, porque ele chegou lá, quis entornar azeite na cabeça do Eliabe. Deus falou, não é não, rapaz, tem cabelo de rei, tem rosto de rei, tem pulso de rei, tem postura de rei, mas não tem chamada de rei, então não adianta. Aí passou o Samar, é esse aqui, tem cabelo de rei, tem o zóio de rei, olho, né, de rei, zóio não, olho de rei, tudo de rei, só não tem chamada. Passou meia dúzia. Aí o Samuel falou, eu estou no endereço errado, eu me equivoquei. Acabaram os mancebos. Aí ele disse, não, ainda tem o menor. Ainda tem o menor, ainda tem o tampinha, ainda tem o pequenininho. Cadê? Enquanto a turma está à toa aqui, ele está trabalhando, porque Deus tem compromisso com quem trabalha, viu? Deus não é Deus de Bolsa Família não, rapaz. Um monte de gente vivendo pendurada em Bolsa Família. Toma posição em Deus, começa a trabalhar. Bolsa Família espiritual. Eu não estou falando do direito que você tem, não. Se você não está mentindo, você tem direito no Bolsa Família. Se você está falando mentira, você está em pecado. Falando mentira para receber Bolsa Família, isso não é coisa de salvo não, irmão. Pastor, como é que eu vou fazer? Deus vai cuidar de você se você for fiel na verdade. A turma está tudo aqui, só no WhatsApp atualizando, fazendo as fotinhas de bico e mostrando na academia e não sei o que. Não tem problema na academia, não estou falando mal de academia. Eu mesmo hoje fui, quase me mataram lá, levando uns pesos assim e tal. Eu saí de lá até tonto, quase liguei para o SAMU. Eu falei com o Will hoje, vou ligar para o SAMU, cadê o direito do idoso, como é que chama? Estatuto do idoso e do não sei o que. O cara mandou eu levantar 35 quilos e tal. A turma está tudo lá, deitada na rede, balançando, e o Davi trabalhando. Deus falou, não tem compromisso com quem não tem compromisso. Vai atrás desse menino lá no meio do mato. Porque Deus tinha escolhido, mas não contou o sonho. Então você fica ligado. Tem promessa de Deus? Tem sonho aqui? Guarda esse negócio com você e Deus. Eu vou repetir, guarda esse assunto com você e Deus. Era macana. Meu tempo acabou, mas eu preciso menos mais uns 10 minutos. Vamos lá. O que é? Deus está aqui, irmão. E não é só você que está participando do culto não, né, Marquinhos? Aqui, vou olhar aqui. Oi. Quantos? Não, só no YouTube tem 211 assistindo. Agora no Facebook eu não sei. Deus está falando para tudo quanto é lado. Aleluia, glória a Deus. Agora no livro de Neemias 2,12, obrigado pastor Alexandre pela sua ajuda. No livro de Neemias 2,12 diz assim: o Neemias voltou para reconstruir os muros e diz assim, joga a tela cheia para mim no texto, e de noite me levantei, eu e poucos homens que estavam comigo, né, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o animal que eu estava montado. Veja bem, o Neemias não chegou em Jerusalém, já meteu uma marreta, vamos derrubar isso aqui, vamos fazer isso aqui, não. Ele tinha um plano que Deus tinha colocado no coração dele. Levou os companheiros dele e rodou os muros, analisou tudo, e todo mundo perguntando, seu Neemias, como é que vai ser? Eu não vou pendurar essa porta. Eu só olhava e falava, não falava nada. E ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado aqui no coração dele. Porque projetos de Deus você só conta na hora de realizar a segunda vontade de Deus. Então, esse nível dos sonhos, eu estou no nível dos relacionamentos, do Messi ao Kelly, ok? Eu agora estou no nível dos sonhos, é quando você expõe os sonhos. Eu não estou falando que tem caso. É claro que para sua esposa, como é que você vai fazer? Você tem que contar, ela é uma mulher de Deus. Ela não é mulher de Deus. Então você ora e espera a hora de contar. Meu marido não tem visão espiritual. Espera a hora de contar. Talvez ele mesmo vai te atrapalhar. Então você fica ligado. Entendeu? Se o coração fechar, não fala nada não. Eu aprendi com o pastor Claudio Honor, irmão, que foi pastor nosso por uns 3 meses aqui em Ipanema. Em 1900, Gunnar Ving, Daniel Berg, em 1980, não sei quanto. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci.
Sabe o que ele falou? Existem verdades que não precisam ser faladas. É verdade, eu vou falar. Tem verdade que não precisa ser falada não, irmão. Tem verdade que não precisa ser falada não. Principalmente para expor as vidas das pessoas. Quem é? Aquele que fez a coisa errada que é a vez, né? Por que você está falando? Não, mas é verdade, mas precisa falar, irmão. O que Deus perdoou, tu está puxando lá da cá. Olha só para cá, não mexe com mais nada, a não ser a palavra. O que Deus já julgou no mar, você vai querer puxar isso para fora? Então, bom, e em sétimo lugar, para terminar, é a verdadeira intimidade. No nível de relacionamento é a verdadeira intimidade. É o nível mais profundo onde há sinceridade completa. Aqui eu não estou falando desses níveis de você e Deus não, eu vou falar agora. Eu estou falando de você e pessoas. Quando tem esse nível de sinceridade profundo, é quando não há máscaras. Você comprou esse livro, Marlúcia, que eu indiquei para você? Ainda não, né? Olha aqui para mim. É quando eu não tento botar uma máscara aqui na minha cara. Não vai sair, figura. É quando você não fica assim, você faz assim, você tira a máscara. Alguém te pergunta, como é que você está? Não estou bem. Está triste? Estou. Por quê? Você tem tanta comunhão com aquela pessoa, você fala, estou triste por isso. Confissão sincera, aceitação verdadeira, comunhão profunda. Isso é o nível do relacionamento de intimidade. É o exemplo de Davi com Deus, lá no livro dos Salmos, é o exemplo de Jesus com os discípulos, amizade verdadeira. Agora, irmão, vem cá. Vocês me toleram mais? Vou pedir vocês mais 10 minutos para terminar. Ok, tá bom. É 8h44 agora. Tá cedo, não tá, irmão? Glória a Deus. Ainda mais para eu que não preciso comer depois do culto. É uma maravilha. Tem hora que não estou aguentando nem ver garrafa d'água. Eu dou fome e bebo água. Mas é bom, tem que beber 3 litros de água por dia. Quem está anotando aí o que eu estou falando? Tá bom? É só o que eu estou falando, não anota mais nada não. Vamos lá. Primeiro nível de relacionamento com Deus. Agora eu vou trazer para o espiritual. O nível dos clichês. Que nível é esse? É a oração que você faz tipo assim na hora do almoço, né? Senhor, o garfo está aqui, o prato, a comida já está indo para a boca. Aí você fala, Senhor, já ia comer? Senhor, obrigado por essa comida. Levanta, e a gente só não faz assim porque não é costume nosso. Mas a gente fala, Pai, obrigado pela noite, estou partindo. Esse é o nível dos clichês, irmão. Senhor, como é que o senhor está? Tudo bem? O segundo nível é o nível dos fatos. Senhor, estou querendo comunicar com o senhor que está tendo umas lutas aí. Aí já começou a melhorar meu relacionamento, né? Você só falava, oi Senhor, bom dia. Como é que é em inglês? Good morning. Como é que é em espanhol? Buenos dias. E aí vai. Esse é o nível do clichê. A maioria dos crentes vive isso. Só dá bom dia para Deus ou boa noite. Segundo nível dos fatos é quando você começa a falar para Deus, Senhor, que menino meu, oh meu Deus. Você começa a informar para Deus como ele não sabia de nada. Senhor, aquele parente meu que está internado no Márcio Cunha, no corredor 4, no apartamento 407. É como se Deus... Você está entendendo? Olha a ideia nossa. Senhor, que menino meu, se o senhor tirasse lá de Belo Horizonte, trouxesse ele aqui para o Caratinga, ficar tão mais perto de mim. Esse é o tipo de relacionamento que você fica mostrando para Deus as necessidades, o fato. Mas não passa disso, você só informa. Terceiro, é quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, não no clichê de bom dia, não de dar informar para Deus o que está passando, mas terceiro, é quando você já começa a dar opinião para Deus. Ah, Senhor, se tu fizeres assim, meu Pai, mas vai ser tão bom. Vai dar certinho, Senhor, igual o genro na casa de sogra. Vai ser um negócio maravilhoso, Senhor. Vai ser tão bom. A gente começa a dar opinião para Deus. Senhor, se tu abrires essa porta para mim, mas é muita felicidade que vai acontecer. Vai dar certinho, Senhor. Esse é o nível de quê? É o nível das opiniões. Agora,
Quando você sobe para o nível 4, já começa a melhorar um pouquinho, que você começa a abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, estou triste, Senhor, estou com medo, aleluia. Senhor, fiquei magoado ontem, Senhor, aquela irmã passou perto de mim, Senhor, e não falou nada. Alterou alguma coisa na sua vida isso, minha filha? Nada, coitada, ela estava com a cabeça quente, né? Mais quente que a minha. Passei outro dia num lugar, irmão, com vida aberta, não fiz assim para o irmão, não mandou uma mensagem para mim, dizendo: pastor, que o senhor sempre desprezou pobre. Eu falei: irmã, por que o senhor passou na porta da minha casa, não sei o que? Eu falei: ô irmã, eu volto aí, te peço perdão, me perdoa. Eu vou brigar porque ele está querendo achar que eu não dei o perdão. Eu volto lá do Pai do Senhor, ainda tomo café com ela, com ele, sei lá. Entendeu? Esse nível aqui, irmão, que você começa a dizer para Deus: Senhor, fiquei magoado, Senhor, tal, aleluia, e tal. Mas já é uma coisa mais emocional, você está falando mais das suas emoções. Mas em quinto lugar, é quando você começa a mostrar para o Senhor as suas necessidades. Falou: Senhor, eu estou precisando de ajuda. Senhor, nessa empreitada aqui eu não vou dar conta sozinho, não. Você pode ver que o nível está subindo. Oi, Deus, o senhor está sabendo disso, Deus? Eu queria dar uma opinião para o Senhor, Deus. Eu estou meio triste assim, Deus. Mas vou fazer o seguinte: larga para lá as minhas opiniões. Será que daria para o senhor me ajudar, Senhor? Já está subindo o nível. Você mostra vulnerabilidade real. Você diz: Senhor, se tu não fores comigo, não vai dar não. Se tu, Senhor, se não fosse o Senhor que estivera comigo, ora diga a Israel, os inimigos tinham nos consumido. Já começa, pastor Gerson, aqui uma relação um pouco mais profunda. Aí entra para o nível 6, que é o nível dos sonhos. É quando você começa a abrir a alma para Deus e contar os seus sonhos para Ele. Muitos destes sonhos Ele vai dizer para você: ô meu filho, você pode até falar comigo, mas esse sonho foi eu que coloquei no seu coração, tá? Esse é bom, não é? Esse projeto foi eu que coloquei no seu coração. Mas pode me contar. Porque eu acho graça de Jesus. Tem hora que ele chegou perto do cego: o que você quer que eu te faça? Aí o cego falou: eu estou querendo uma muleta nova, um cão guia. O Senhor sabia que ele precisava curar, mas o Senhor quis ouvir. Aleluia. Põe para cá, meu filho, não fica filmando esse pessoal não, põe para cá. Porque pega os irmãos chorando, depois o pessoal vai abusar de vocês. Deus está aqui. Aleluia, olha para cá. Senhor, o Senhor prepara um cão guia para mim, uma muleta nova. Porque você sabia, tem gente que já conformou com a situação que ele vive. Existem pessoas que não têm mais sonhos nem de ser curado. Não, Deus me fez assim, é assim mesmo. Eu sou o patinho feio da família, é assim, todo mundo deu certo, né? Eu já nem oro mais. Não, meu filho, o Senhor quer ouvir de você. Ele chegou na porta do tanque de Betesda, o paralítico está lá há 38 anos, ele falou: você quer ser curado? Ele já tinha desanimado, ele falou: querer até que eu quero, mas ninguém me joga na água. Aí Jesus falou: vai precisar não, filho, pega essa cama, vai embora. Quem está entendendo essa voz de Deus aqui para nós esta noite? Aí já entra no nível dos sonhos. Você já tem uma confiança elevada no Senhor, que você abre a alma para Ele e diz: Senhor, não vou esconder nada, Tu me sondas e me conheces. Agora, o nível 7 é o que eu vou terminar. É o nível da verdadeira intimidade, da transparência total. É quando você chega diante dele e rasga a alma e diz: Senhor, não precisa nem de eu falar, porque o Senhor já conhece o que está aqui dentro, mas eu vou falar porque a nossa amizade é tão grande que o Senhor é o meu Pai, e eu quero rasgar a minha alma para o Senhor.
Aqui não tem máscara, porque às vezes a gente vem para a igreja, né, com a máscara. Não vou pôr não, aqui no rosto aqui, porque gera figurinha, né? É automático, não é verdade? Você vem chorando, dirigindo o carro. Quando chega na porta da igreja, sua mulher te dá um beliscão e fala: ó, abre essa cara, viu? Tá chegando na igreja. Aí você puxa a máscara e diz: aleluia, irmão, Pai do Senhor, é só vitória, não é? Ô glória, aleluia, né, irmã? Ô maravilha. E a alma ferida? Não, o nível de intimidade com o Senhor é aquele: Senhor, ó, a máscara está aqui, o lenço está aqui, a boca está aqui para confessar. Eu estou lutando com essa debilidade, eu estou lutando com essa fraqueza, eu tenho esta dúvida, eu estou com esta decepção, eu estou com esta frustração, mas o Senhor é meu amigo tão profundo que eu não tenho ninguém aqui na terra além do Senhor, e no céu não tenho ninguém além de Ti, e eu quero que o Senhor segura na minha mão direita e me conduz, Senhor, na Tua direção. Como é que o crente passa um culto desse sem dar um glória a Deus, irmãos? E eu fico com a cabeça ruim, verdade mesmo, aleluia. Coloca para mim o Salmo 73 de novo, e não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. Eu gosto do Asaf porque o Asaf rasga a alma. O Asaf não é esse hipócrita que fica fazendo oraçãozinha superficial, não. Ele diz: Senhor, eu quase desviei, porque eu vi o ímpio prosperar e eu estava tomando pancada, mas até que eu entrei no santuário do Senhor, entendi o fim deles, e eu não quero mais saber de reclamar. Eu te conheço porque Tu é Deus no céu, e eu estou dependendo do Senhor aqui na terra. Salmo 73, 24, por favor. Oh glória, aleluia. Oh glória. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Versículo de número 25 diz assim: a quem tenho eu no céu senão a Ti, e na terra não há ninguém que eu deseje além de Ti. Versículo de número 26: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Na carne está doendo, eu estou desfalecendo, mas o Senhor é a minha fortaleza, o meu socorro. No versículo 27 ele diz: pois eis que os que se alongam de Ti, que afastam de Ti, perecerão. Tu tens destruído aqueles que têm apostatado e se desvia de Ti. Isto é, aqueles que afastam do Senhor, aqueles que desviam, aqueles que se alongam do Senhor, têm se arrebentado todo. Mas olha o que ele diz no 28: mas para mim... Não, crente, pelo amor de Deus, abre essa boca e dê um glória. Mas para mim, bate assim no peito e leia assim: mas para mim, bate, quero ver todo crente, mesmo quem não gosta, por favor, faz assim: mas para mim, repita o que eu vou falar: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as Tuas obras. Para mim bom é Ele. Tem um hino, Marquinhos, tem um hino que fala assim: eu tenho um Deus, fala alguma coisa assim. Isso. Vou dar 30 segundos para você adorar, já que o nosso estudo bíblico virou congresso. Abra a alma para Ele. É o nível 7, é o nível da intimidade, é o nível do relacionamento profundo. Abra a alma e diga: Senhor, esse casamento meu não está legal não. Senhor, essa profissão minha não estou dando conta não. Senhor, essa fraqueza minha não está legal não. Esse menino meu não sei o que. Abra, rasga a alma, tu vai ver o que vai acontecer a partir desse momento. Quem está entendendo isso aqui pode glorificar a Deus. Oh, regamanachobihai. Fala com o menino lá em cima qual é. Posso fazer uma lista aqui de gente que tinha esse tipo de intimidade com Deus? Vamos fazer? Aleluia. Enoque, Abraão. Irmão, como é que tem uma pessoa num culto desse e não sente nada? Tem gente sentindo a graça dele longe daqui.
Escute-me aqui. Enoque, o Noé também andava, a Bíblia diz que andava com Deus. Abraão, que além de andar com Deus, como o pastor Simão bem lembrou outro dia, é o único personagem da Bíblia que 3 vezes fala que ele era amigo de Deus. E é interessante, irmãos, que 2 vezes foram terceiros que falaram da amizade de Deus com Abraão. Mas houve um momento que o próprio Deus chamou ele de amigo. Era isso. Uma coisa é eu chegar lá na Casa Branca lá e falar assim: o Donald Trump é um grande amigo meu. Uma vez. 2 vezes. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é um grande amigo meu. Outra coisa é ele ir em rede nacional, lá na sala oval e dizer o que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 60, não, capítulo de número 41, versículo 8. Uma outra coisa é o Donald Trump, antes de ler lá, olha aqui para mim, é o Donald Trump chegar no salão oval da Casa Branca e dizer: quero mandar um abraço para o meu amigo Jander, lá de Ipanema. É outra coisa. Aí o camarada: rapaz, ele é amigo do homem. Porque eu posso falar que sou amigo de qualquer, eu sou amigo, posso falar até que sou amigo do homem, o dono da, como é que chama lá, aquele lá dos carros elétricos, lá do Tesla lá, como é que chama? Eu sou muito amigo do Elon Musk, eu sempre vejo os vídeos dele, muito amigo meu. Outra coisa é ele falar: estou mandando um abraço aqui para o meu amigo Jander. Olha o que o abençoado do Abraão recebe, o testemunho. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente semente do meu amigo Abraão. Aí é outra história. Então eu tenho Abraão, depois eu tenho Moisés. A Bíblia diz que Moisés, irmãos, falava com Deus assim, ó. Mas não é o Moisés que falou que ele, ó, vocês me respeitam porque eu falo com Deus cara a cara. Não, senhor. O próprio Deus é que falou: ó, vocês ficam levantando quanto o Moisés aí, mas procura aí em Israel. Eu falo em sonho, falo em visão, falo por profecia, mas igual eu falo com Moisés aqui, ó, é só ele, tá? No México ele não quer ruim. Mas quem? Davi tinha esse nível de intimidade com Deus. Sabe qual um outro? Rei Ezequias. Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença, né? Tu me conheces, o Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença. Sabe quem é assim também, que eu lembrei quando estava fazendo minhas anotações? De Abacuque. Não, pastor, Abacuque não. Não? Leia o capítulo 1 de Abacuque. Abacuque fez 9 perguntas para Deus. Ele perguntava a Deus, Deus respondia, ele teimava: não, mas não vai poder ser assim não. Aí Deus falou: não, mas vai fazer assim. Aí ele falou: não, então não sei o que. Aí até ele render, falou: então tá bom, Senhor, eu vou ficar na minha torre de vigia para ver o que vai dar. Mas para conversar com Deus e Deus não mandar um raio na cabeça dele, tem que ser amigo. Você quer melhorar o seu nível de intimidade com Deus? Você quer continuar no nível de clichê? Você quer continuar no nível de fatos? Você quer continuar no nível de opiniões, dando opinião para Deus? Você quer continuar no nível de sentimento? Senhor, eu bati o feio. Tem pessoa que ele tem síndrome de quê? Da autocomiseração. Para todo mundo dar certo, para mim não. É a minha vida. Arranquei a cabeça do dedo, arranquei a tampa do joelho. Esse joelho tem tampa, sei lá, está tudo errado. Pelo amor de Deus, rapaz. Você quer no nível do sentimento, quer no nível da necessidade, quer no nível dos sonhos, ou você quer no nível da intimidade com Ele? Eu pedi o Marcos, ele avisou lá o Tiago. Eu me lembrei de um hino que eu não sei cantar ele, que vocês sabem que eu só sei pedaço de hino. Mas esse hino diz assim: Pai,
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Com mais pressão que seja, vamos de pé. Ela vem pela manhã, ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu estou vendo algumas mãos levantadas. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê? Joga essa mão no segundo andar e canta. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei. Quantos podem dar graças a Deus? Adore por um instante. Deixa eu te fazer uma pergunta que só você vai poder responder. Qual é o teu nível de intimidade? De relacionamento? De clichê? Oi Deus, como está? Está fazendo calor, Senhor. O Senhor viu falar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu acho que se o Senhor fizesse assim, assim, assim. Ah, que dia mau, chuva. Ah, que dia ruim, sol. Você pode calcular que tem alguma plantação precisando de sol? Eu queria dar uma opinião para o Senhor. Faça isso, e Deus está olhando dizendo: você não conhece Isaías 40:13 não, né, meu filho? O que está escrito, Senhor? Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi seu conselheiro para ensinar alguma coisa para ele? Aqui é ele que ensina e faz do jeito que ele quer.
Ou o teu nível de relacionamento com Deus é só de sentimentos. Senhor, eu estou triste, Senhor. Senhor, eu estou magoado, Senhor. Se eu fosse você, abria o coração, estreitava o relacionamento com Deus e começava a parar de reclamar e começar a adorar pelo que Ele tem feito. Porque se você for avaliar, tem muito mais que agradecer do que pedir, tem muito mais do que reclamar, tem muito mais que adorar do que reclamar. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, como o pastor Simar sempre pede para a gente fazer? A Ele pertence. A última vez. Ainda que a figueira não floresça, obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua presença e pela unção do teu Espírito Santo. Eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Assente-se, mas não saia, não acabou o culto.